nós queremos agora, né, começar a falar um pouco. Eu até ia mostrar um vídeo de umas meninas apresentando um seminário de plantas usadas no tratamento de doenças respiratórias, mas isso eu vou abordar em outra aula. Eu deixei isso para depois. Eu quero começar com plantas que nós podemos usar para tratamento de doenças cardiovasculares, né, que é uma coisa que assusta muito. E às vezes a gente pensa que só tem plantas para pressão, ou melhor, a população ela busca, né, plantas que possam tratar os seus quadros antihipertensivos. E aí a gente tem dois problemas. Como é uma doença muito incidente, você tem um monte de plantas que não têm estudos e algumas plantas que às vezes são usadas, mostra atividade, mas não tem estudo clínico bem feito. Aí elas não se prestam, né, não servem para essa atividade. Isso é ruim, não é? Então, nós queremos falar, né, das plantas usadas em doenças, em moléstias, né, cardiovasculares. Deixa eu subir a tela para cima, para eu posso ocultar. Como eu falei, né, as pessoas ficam preocupadas só com doenças hipertensivas, né, são altas, e, na verdade, a gente tem outras plantas que têm atividade. Estou só passando aqui para observar os arquivos que estão disponíveis aqui. Então, na verdade, a gente tem propostas de plantas que atuam em outras doenças. Não sei se vocês lembram, nós estudamos plantas heterosídeos cardiotônicos, lá em farmacologia. Então, aqui a gente vai reprisar algumas daquelas plantas. Aí eu vou colocar, ponderar aquelas que são realmente usuais, né, que a indústria farmacêutica até usufrui dela, e vamos falar também daquelas que potencialmente são usadas, mas que exigem um pouco de cuidado, né? Bom, então, nós temos já há alguns anos muitas plantas que atuam no sistema cardiovascular, mas assim, a gente precisa ter um pouco de cuidado. Eu vou disponibilizar depois uns vídeos, até brasileiros, que falam de outras plantas, mas todo profissional fala assim: toma cuidado, porque essas doenças cardiovasculares, elas precisam de acompanhamento médico, né? Então, isso tem que ser feito com acompanhamento médico. Não adianta ela ser boa para isso e a pessoa começar a usar, né? Nós podemos ter problemas de intoxicação grave. Outra coisa é assim, acompanhar se a doença está respondendo, né? Aquele lance de eficiência, eficácia, está funcionando? Então, quase sempre, alguns medicamentos são produzidos a partir mesmo de substâncias purificadas daqui das plantas, mas alguns deles, algumas pessoas usam, né, a planta como um tratamento auxiliar. Então, essa é a proposta. Essas moléstias, né, algumas plantas, eu não vou aqui esgotar todas elas, eu acho que já vem até muita planta, mas nós vamos falar de algumas delas, né? Então, as principais patologias que acometem o sistema cardiovascular são as cardiopatias, né, as doenças do músculo, do nódulo sínodo atrial ali, né, do marcapasso. Nós temos a hipertensão, a grande maioria das plantas que hoje são pesquisadas para doenças cardiovasculares são voltadas para controle da hipertensão, tratamento, né? Nós temos plantas, então, que têm efeitos hipotensores, outras cardiotônicas, que estimulam os batimentos cardíacos. Algumas são plantas diuréticas, mas a gente precisa saber que o paciente cardíaco ele pode ter outros fatores de risco. Então, o diabetes é uma doença que acaba causando atrofia vascular, né? Pacientes com problemas de triglicerídeos, né? Eu vou ter que parar aqui para poder autorizar uma entrada. Esse é o problema.
né? Pacientes que têm problemas de triglicerídeos e pacientes que têm formas de cardiopatia, né? Alguma triglicerídeos, colesterol elevado, né? Problemas renais. Quase sempre as doenças cardiovasculares são ocasionadas por doenças renais, né? E isso a gente precisa investigar. Então, a gente precisa trabalhar com isso. Deixa eu só subir isso aqui. Tá, maximizado. O problema aqui nas apresentações. Caramba. Deu um pau aqui na insuficiência cardíaca, né? Como a gente falou, a cardíaca congestiva. Isso é difícil. Só não tem... Eu vou ter que fazer isso toda hora, mas tudo bem. Vamos lá. E doenças, né, cardiovasculares associadas, varizes, né? Varizes também. Nós vamos até, dando tempo, eu até quero dar uma aula bem focada em plantas que são usadas em doenças varicosas, porque hoje é uma tendência, né, de fazer tratamento com produtos que são aplicados, produtos de uso oral. Bom, hoje, o que nós temos de estudos pesquisados? Nós temos medicamentos cardiotônicos, fitoterápicos, plantas diuréticas e plantas adaptógenas, né? São aquelas plantas que atuam nos vasos, na bomba de sódio, potássio, cálcio, para poder fazer uma adequação naquele nível de pressão existente, né? Então, ginkgo biloba, aqui alguns medicamentos que têm atividade no retículo sarcoplasmático celular, cálcio dependente, daí por diante, né? Então, lá na farmacologia, nós estudamos, por exemplo, as dedaleiras, né? A dedaleira, a espécie lanata e a espécie purpúrea. A purpúrea é aquela que deu origem à digoxina, né? A dedaleira, de Thales purpúrea, também chamada dedaleira, campainha, então essas flores muito bonitas. O efeito, a substância principal é um cardiotônico, que a gente chama de digitalina, que está presente tanto em folhas como flores. O efeito é cardiotônico, como a gente viu em farmacologia, vai reforçar aqui, mas é tóxico, né? Então, aqui eu coloquei até uma dose, ó, de 3 a 5 flores pode ser capaz de produzir a morte de um adulto e de 1 a 2 em crianças. Então, dependendo do tipo de cultivo, nós podemos ter aqui uma quantidade de cardiotônico muito grande, a concentração na planta é até razoável e a dose letal é bem baixa, né? Então, é uma droga que tem riscos de sinais de intoxicação muito intensos. E pode provocar efeitos adversos aqui, olha, como arritmia, né? Na verdade, como você está acelerando o coração, você pode criar o inverso, né? Arritmias, tem sinais de náusea, distúrbio de visão, por causa da atividade colinérgica dela, visão turva, visão amarelada, né? Dificuldade para ver as cores amarelas. E existem trabalhos que mostram até o coma. Então, de novo, eu estou reforçando. A dedaleira é joia, é a partir dela que nós temos a digoxina no mercado, mas, por outro lado, é uma planta. As plantas cardiotônicas, elas oferecem muito risco. Aqui eu estou reprisando
a molécula, que é muito complexa, né? Então, isso aqui para sintetizar em laboratório não é fácil, né? Aqui as glicoses embaixo, e lá em cima é heterosídeo, né? E aqui alguns produtos do mercado aí para fazer a propaganda, né? Para mostrar que esse produto é industrializado. Nós temos a variedade lanata, a diferença delas, ó, vamos voltar na purpúrea. Flores no formato de campânulas, de sininhos, rosas. A lanata, flores em formato de campânulas, sininhos, rosa clarinho. A branco. Essa é a diferença, né? É uma planta também cardiotônica, ela é confundida uma com a outra, ela tem esses heterosídeos que a gente chama aqui de ABC, os farmacognostas fizeram cromatografia e separaram esses três compostos. A ação terapêutica é 4 vezes maior do que a vitais purpúrea, então ela é um pouco mais potente, né? Bem mais potente, mas a ação ela é mais lenta. Aí, olha, apesar de ser mais potente, o efeito é induzido devagarinho. Isso é a vantagem dela, né? E dura 6 horas para manifestar, e os efeitos adversos são semelhantes a da outra. Náuseas, taquicardia, né? Um pouco de tontura, agitação, como se tivesse acelerado o coração um pouquinho mais, tá? Aqui eu estou mostrando a Sila, que seria um cardiotônico bom, mas o problema da Sila, né, ela também tem heterosídeos cardiotônicos, só que eles são mais potentes, né? Então aqui está a planta toda, ela parece um lírio, tem esse bulbo aqui que enterra, e aqui tem a inflorescência, o cachinho de flores, né? Ela chama Sila bulbos, o efeito, os ativos, os heterosídeos cardiotônicos estão no bulbo, tá? Aqui eu coloquei aqui alguns sinônimos delas, né? Alguns nomes, e a diferença é que o cardiotônico aqui é bufadienolítico. Qual que é a diferença? Os cardiotônicos da dedaleira, né, os cardiotônicos da dedaleira, ele é um cardiotônico chamado de cardenolítico. Nós temos uma cadeia na ponta da molécula, vou voltar lá. Aqui, ó, eu tenho essa cadeia na ponta da molécula, né? Professor, oi. Rapidinho, você não está apresentando, não. Não? Não. Oi. Saiu da apresentação. Então vamos voltar. Oh, Jesus. É porque eu acho que eu tive que tirar. Não voltei. Então, né, nós estamos falando aí das plantas que têm atividade cardiotônica, né? Falei das doenças, tá? Então, algumas doenças, elas precisam ser acompanhadas, né? Porque o médico precisa acompanhar o paciente. Não é uma planta que dá para o paciente tomar um chazinho caseiro, tá? Claro que esses princípios ativos vão ter que alterar a fisiologia cardíaca, né? E a gente precisa acompanhar a eficiência, ou seja, quando que esse efeito está aparecendo e os sinais tóxicos. Então, são plantas que podem mostrar sinais tóxicos muito intensos. Aí a gente precisa ter um pouco de cuidado, acompanhamento, né? Então, a gente falou que das plantas que existem em estudos hoje, eu tenho algumas que atuam em doenças cardíacas. Então, o cara tem insuficiência, aí a planta vai estimular. A grande maioria da população procura antipertensivo, né? Então, nós queremos plantas que têm atividade na pressão arterial, tá? Às vezes ela é vasodilatadora, ela diminui a força de contração cardíaca, ela é diurética, alguma dessas ações. Não tem jeito de fazer um efeito hipertensivo sem esses mecanismos, né? Às vezes a planta atua no sistema nervoso central, como a Raunwolf, né, a serpentária, e algumas delas atuam a nível renal, promovendo diurese. Nós temos plantas que atuam na insuficiência cardíaca, algumas delas, né, o paciente está com, a gente fala coração fraco, mais ou menos isso. Quando faz um eletrocardiograma,
O eletrocardiograma mostra sinais, né, de que a força de contração está diminuindo. E patologias, doenças de coronária, de artéria coronária, e as varizes. Como eu falei, eu quero fazer um curso, uma parte da matéria, só para falar das plantas que eu posso usar nessas varizes. Que hoje é um problema sério, né? As pessoas pensam que a preocupação é só estética. Pernas vão ficar feias, às vezes na barriga, mas, na verdade, o que tem por trás da varize é uma venopatia muito mais grave. Né? Aí eu tenho, o que eu tenho hoje no mercado de planta, estudo verdadeiro, científico, publicado em livro que presta? Por quê? Porque tem gente que toma chá de chuchu e fala que diminui a pressão, e os estudos não mostram que essa planta tem essa atividade, né? Talvez careça de estudos mais bem feitos. Alface, tem gente, toda exemplo. Tem gente que usa muita coisa e acredita que aquilo tudo tem um efeito. Então, muitas dessas plantas que são tidas como antihipertensivas não deram resultado assim, que belezura. Aí hoje o que eu tenho? Eu tenho plantas com atividade cardiotônica, que aumenta o tônus cardíaco. Eu tenho um monte de diurético, tá? Então, por exemplo, cabelo de milho, né? Aquele fiapinho da espiga de milho verde, estigma de milho, tem efeito diurético muito bom, né? Então, isso indiretamente não é um antihipertensivo, mas indiretamente controla a pressão arterial do paciente, tá? Eu tenho plantas adaptógenas, né, que dão um ajuste ali na atividade celular, tanto cardíaca como venosa, aliás, como arterial, e isso pode colaborar para diminuir o tônus e a médio prazo diminuir a pressão arterial, né? Isso é um fato bastante interessante. E aí, o que eu tenho hoje no mercado? Lá em farmacologia, nós damos as dedaleiras, então eu não vou nem detalhar tanto, né? A dedaleira é Digitalis purpúrea, é uma planta muito bonita por causa dessa inflorescência, foi descoberta lá na Inglaterra, é Baltiprincesa, tem uns nomes bonitos, né? Campainha, e ela tem digitalina, que é um heterosídeo cardiotônico do grupo cardenolídeo. Os efeitos, os ativos estão nas flores e folhas, tem uma ação cardiotônica muito potente. Olha a quantidade que pode matar. 3 a 5 folhas pode matar um adulto, e 1 a 2 folhas pode matar uma criança. Então, é uma planta tóxica, e por ser bonita, não vale a pena ter no jardim de casa. Alguém pega nisso e pode morrer, né? Ela pode provocar efeitos adversos, como aceleração do coração com arritmia, um pouco de náusea, distúrbios da visão, principalmente com a cor amarela, e pode até levar o paciente a coma. Né? Aqui eu estou mostrando o heterosídeo, que eu tenho as duas glicoses, e os terpenoides aqui. A ponta aqui, ó, eu tenho essa cadeia na pontinha, que é chamada de lactona. Né? A lactona é a parte toxicofórica da cadeia. Né? E essa lactona, ela é responsável pelo efeito terapêutico, mas pior é o tóxico. E esse grupão todo aqui é o grupo farmacofórico. Você está vendo que essa estrutura é muito grande, dá até para sintetizar em laboratório, mas vai ficar caro. Aí a gente acaba, né, deixando para extrair essa substância da planta. Prima dela eu tenho a digital, que é a Digitalis lanata. A diferença é que está nas cores das flores, mas o cardiotônico presente nas folhas e nas flores dela são diferentes, né? São chamados de lantanosídeos ABC. Isso aqui é uma questão só de semântica, né? De nome. É muito eficaz, 4 vezes mais eficaz do que a outra espécie, mas o efeito é mais leve, né? Mais devagarinho. Então, isso faz com que a Digitalis lanata seja mais fácil de lidar do que a purpúrea. Na verdade, a indústria farmacêutica usa as duas. Né? Os efeitos adversos são semelhantes, taquicardia, náuseas, né? Alguns pacientes podem queixar um pouco de tontura por causa da variação de pressão. Então, essas duas são muito empregadas para extrair, né, de toxina, de getalina, para produzir os cardiotônicos que nós temos no mercado. Né? Como elas são tóxicas, não é recomendável ficar fazendo chá disso aqui. Né? Essas plantas são até difíceis de conseguir muda, semente, para as pessoas não poderem
morrer de graça, né? Põe no jardim, alguém pega, põe a mão, enfim, a gente tem esse cuidado. Da mesma família de substância, nós temos a Scilla, que é esse bulbo aqui. É a Scilla bulbus, é uma planta diferente, né? Parece um lírio. Isso aqui é a inflorescência dela, o cachinho de flor, muito bonitinho. E essa planta ela tem também glicosídeos do grupo bufadienolídeos, que é um heterosídeo mais potente, um cardiotônico mais potente, né? A concentração é muito baixa, tá? Principalmente nas folhas e bulbos. E nós temos um heterosídeo chamado ciraleno, essa percentagem aqui é bem pequena, né? Os prociliaridina, que são diversos tipos de cardiotônicos que foram encontrados. Então, ela tem uma mistura deles. Todos têm ação cardiotônica, mas os efeitos adversos são semelhantes às espécies anteriores. Então, a indústria farmacêutica também tem empregado a cultura de Scilla para poder extrair esse tipo de cardiotônico aqui. Ó. Ah, não saiu a gravura, né? É um cardiotônico bufadienolídeo também. E, na verdade, essas plantas não são usadas in natura, elas são empregadas como ponto de partida. Como assim? Você extrai, cultiva elas, extrai, purifica a substância e faz modificações, né, química farmacêutica na estrutura dela para poder diminuir efeitos tóxicos e melhorar os efeitos terapêuticos. Então, é uma base, são plantas que são usadas como ponto de partida, não usadas diretamente. Aqui eu estou mostrando a espirradeira, lá no lado esquerdo do nosso laboratório de farmacotécnica. Eu tenho uma toceira dessa planta, ela é muito bonita, não para de dar flor, a florzinha rosa, né? É o Neirinho oleandro, ela tem também cardiotônico, tá? É chamado de louro brasileiro, louro rosa, espirradeira. Espirradeira é porque a flor tem um cheirinho, e tem gente que é alérgico, acaba ficando irritado, espirrando, né? Mas o cheiro é muito gostoso. É uma planta muito comum aqui, mas hoje a indústria farmacêutica não está interessada nela, não. Ela tem oleandrina, miriandrina, estão nas folhas e são cardiotônicas. Extremamente tóxicas. Não é que mata primeiro para depois produzir o efeito terapêutico. Não é bem assim. É porque a dose, a distância entre a dose terapêutica e tóxica é muito curta. A gente chama isso de drogas de baixo índice terapêutico. Lembra lá da farmacologia 1? É aquele conceito. Então, o fato da dose terapêutica ser muito perto da tóxica deixa a planta meio venenosa, né? Esse é o problema. Então, ela tem cardiotônicos muito bons, mas a indústria farmacêutica aqui não saiu bem, a estrutura dele está clarinha. Olha aqui a diferença, né? Essa ponta aqui de 5 lados é uma lactona que forma, né, que é o grupo toxicofórico. No heterosídeo cardenolídeo, essa estrutura tem 5 lados. Né? E no heterosídeo bufadinolídeo, ela tem 4 lados. Outra planta interessante que no Brasil se usa muito, vou ter que ficar andando com isso aqui para lá e para cá. Acho que todo mundo conhece, né? Ouviu falar. Chapéu de couro. Já houve na minha época de criança, já tem tempo, né? Fala baixo. Existia um vinho, os caras pegavam um vinho e colocavam o extrato dessa planta, e falava que era vinho chapéu de couro. E a pessoa tomava isso. Essa planta, cresce bem no Brasil, é a Quinoderos macrópolis, muito bonitas as folhas, lembra um pouco, né, o copo de leite, o tinhorão que as pessoas plantam em vaso, e é uma planta muito interessante, mas tem efeitos tóxicos consideráveis. Né? Ela é chamada chapéu de campainha, campanha, chá de mineiro, chapéu de couro mesmo, como ela é conhecida. E antigamente as pessoas usavam ela como depurativo, né? Então, a história de depurar sangue. Hoje a gente sabe que não é assim tão bem, né? Que você toma um chá e depura o sangue. Esse conceito de depurar sangue ele é um pouco controverso. Ela tem heterosídeos cardiotônicos também, estão nas folhas. O efeito é semelhante às dedaleiras, que a gente mostrou.
é inotrópico positivo, que aumenta a entrada de cálcio dentro do retículo sarcoplasmático, né? Aumenta a microcirculação, os capilarzinhos, tem atividade diurética, atua ficou emendado aqui, né, diurético, atua na insuficiência cardíaca congestiva, então diminui o esforço do coração quando o cara vai subir escada, por exemplo, e deve ser usado com restrição, né? Por quê? Porque já encontraram estudos, né, em animais mostrando que ela é tóxica, ela é hepato e nefrotóxica. Então, tem no mercado um monte de medicamentos, eu trouxe aqui fazendo propaganda, tá, cápsula, pode ser usado in natura, mas precisa ser acompanhado por profissionais, tá? Por quê? Porque o profissional é que vai saber se o paciente está mostrando sinais tóxicos, né, fígado, rim, né, daí por diante. Então, no passado, as pessoas bebiam isso como um vinho, e agora nem tanto, né, por causa dessa descoberta que foi posterior. É a mesma história que aconteceu com a carqueja. Todo mundo usava de boa, aí depois saiu alguns trabalhos mostrando intoxicação por excesso de carqueja, né? Que aí o pessoal também tomava todo dia. Aqui eu já falei dela lá para trás, né? A serpentária, a Raunwolfia serpentina. Ela produz uma substância chamada reserpina. E a reserpina ela tem um efeito colateral ruim, que é provocar depressão, mas ela é um poderoso vasodilatador, né? Então, lá fora, ela é até conhecida com outro nome, Celoui. Então, as folhas têm algumas variedades que eles estão modificando a genética dela para ser menos tóxica, né, menos potente, mas é uma planta bastante interessante. Ela atua no sistema nervoso central, ela vai lá nos centros reguladores do tônus vascular e acaba diminuindo a liberação de dopamina. Então, ela é um vasodilatador de ação central. É para aquele cara que tem uma hipertensão intensa, né? Então, ela tem aqui, ó, são alcaloides, reserpina, né? Ela tem agnelina, xandrina, raudofolina, robexidina e ioimbina. Então, você já deve ter visto em drogaria um medicamento com o nome de ioimbina. Foi daqui que foi tirado. Então, é uma planta hipotensora perfeita. O defeito dela é que, se o sujeito usar por muito tempo, ele começa a mostrar um quadro, tem outros efeitos colaterais, mas principalmente o que chamou a atenção é a intensidade de depressão induzida, né? Ele é capaz de induzir depressão, psicose, alucinação, é aquele cara que tem medo da sombra, que vê coisas na noite, né? Que ouve vozes, é uma alucinação. Aí a indústria farmacêutica manteve a ioimbina, né, manteve a reserpina no mercado, mas com restrições. E a parte fitoterápica pode ser usada, mas precisa ser acompanhada por profissionais. É o que a gente sempre defende. Não dá a pacientes que têm história, né, história familiar de depressão. Ou pessoas alérgicas, que têm úlcera, rinite, sinusite, hipotensão. Quem está tratando com, hoje não usa mais, né? Eletrochoque, vamos tirar isso aqui. Pacientes epiléticos, pacientes com disfunção renal. Na gravidez e lactação, toda planta que oferta algum risco tóxico é melhor não dar, né? Aí é uma questão de bom senso. Então, gente, de novo, eu sempre bato nessa tecla. Fitoterapia tem que ser acompanhada por farmacêuticos. Não tem jeito de abrir uma farmacinha na loja de erva se não tiver orientação. O cara chega, posso tomar chá disso? Pode. Ninguém nega. Eu nunca vi. Né? Eu visito essas lojas de ervas daqui, de Belo Horizonte, eu gosto de umas que tem lá, visito, fico olhando as pessoas vendendo, ninguém nega. Ah, eu quero tomar isso, pode tomar. Ah, eu quero perder a barriga, toma isso aqui. Ninguém diz que não pode tomar. Aí eu fico olhando, cara, não é assim, né? Não que eu não vou usar, mas a gente precisa fazer o tal do uso consciente. Aí eu fico olhando, é uma loja que vende medicamento, remédio, vou chamar assim, e não tem assistência profissional, né? Isso está errado. Na legislação nossa de farmacêutico, Conselho Federal, Conselho Regional, preconiza bem tudo que tem tratamento no meio,
tem que ter RT farmacêutico e profissional, né? Uma loja que importa kit para diagnóstico do Covid, lá da China, tem que ter um RT de farmacêutico para trazer isso para o Brasil. E aí planta, sei lá, né? O que os vigilantes sanitários estão pensando? Carqueja. Todo mundo toma carqueja para quê? Perder peso, tratar fígado, né? A cara estrinha. A planta que cresce em lugar de clima frio para lá. Né? Eu moro em Ouro Preto e lá dava carqueja até nos vasos das flores. Né? É de regiões mais úmidas e frias. Então, ela é bem conhecida, amarga demais, né? Carqueja do mato, amargosa. Lá em Ouro Preto, como é frio, o povo tem mania de botar isso na pinga, aí ela fica verde, marguenta e toma isso, não sei para quê, né? Isso que é para abrir o apetite, vermute, tipo isso, né? Aperitivo. Então é uma planta interessante, porque ela não tem galho, né? O próprio tronco forma folhas em volta. Essas folhas são ricas em alfa e beta-pineno, flavonas, saponinas, flavonoides e principalmente compostos fenólicos com lactonas. Nós temos lactonas sexterpênicas, a parte tóxica delas são por causa dos alcaloides, tem álcool sexterpênico e a pigenina, que é um tipo específico de flavonoide antioxidante. Tem quercetina, então olha só, ela tem flavonoides, muito boa. Tem luteolina, que é outro flavonoide, tem ipidolina, tem germacreno D, tem alfa-toxonas, do tipo ABC. Então é uma planta que tem uma infinidade de compostos, né, o que assusta muito o povo da farmacologia. Uma planta tão primitiva, que não tem flores superiores, né, não é angiosperma dicotiledônica, e é tão completa. Parece que a genética dessa planta é bem interessante. É um hipotensor de ação periférica, atua lá nos capilarzinhos, dilatando eles, né? No trato digestivo, no trato gastrointestinal como digestivo, por isso que as pessoas tomam isso depois que passa mal, come, bebe, pinga, aí vai lá, toma carqueja. Lá em Ouro Preto você achava isso pronto dentro da pinga, né? E eu brincava e falava assim, você já dá o remédio para o sujeito, não é? Diminui a aterosclerose, tem estudos muito bons com relação a isso. É hipercolesterolêmica, diminui o nível de colesterol sanguíneo, né, com experimentos, e também os níveis de triglicerídeos. Então, é por isso que as pessoas usam para emagrecer. Onde que está o mecanismo? Se aumenta até a fome, cara, você vai engordar, né? Então, no mercado hoje, você acha chá, que é todas propaganda. Chá, pacotinho, tá tudo quanto é lado, né? Produtos industrializados, tem o pó encapsulado, tem, eu trabalhei numa indústria farmacêutica que fazia uns comprimidos, aí põe uma pequena quantidade lá, misturado, né? Era um comprimido para abrir, não, para atividade digestiva. Aí tinha algumas plantas, tipo boldo, não lembro bem a composição, e tinha carqueja, né? O comprimido era revestido, porque senão ia ficar amargo para lá. E aí isso era usado, né? Aí o que aconteceu? Descobri que ela é tóxica, né? Está repetido aqui, ó. Ah, tá. Tem ação cardiocirculatória, hepatobiliar, né? Por isso que ela estimula a formação de bile. Aí é que está o mecanismo digestivo. Vai lá nos ductos biliares e aumenta a secreção. É diurética, antiespasmódica. Então, alguns autores falam da história da impotência, porque alguns indígenas aqui do Brasil, mas da América do Sul, usa ela como estimulante sexual, né? Afrodisíaco, tipo isso. Tem atividade antioxidante por causa dos flavonoides, a pigenina, né, que a gente mostrou lá atrás, quercetina, tônico dos vasos, então protege vasos, isso é muito bom. Atua contra a hipoglicemia, diabetes, regula a pressão alta, que é um hipotensor, claro. Essa história do depurativo, eu achei isso no livro, trouxe aqui, né? Mas assim, a gente questiona muito a história do depurativo. O que seria um depurativo? Seria uma droga que libera toxinas? O que eu considero como toxinas no organismo? Ureia, creatinina, né? Agrotóxico. Bom, se a planta é diurética, isso vai acontecer. Gordura, né? Colesterol, se a planta atua nesse tipo de atividade, isso vai acontecer. Então, provavelmente, a história do mecanismo depurativo está por aqui. Ela é diurética, diminui colesterol, triglicerídeos, colabora com a regulação da glicose, né?
O problema dela, gente, é a toxicidez, né? Ela é contraindicada na gravidez, e na mãe está aumentando, mulheres estéreis, né? Pode ter um efeito hepatotóxico. Então, isso foi o fato da própria mídia médica, né? A mídia médica, as revistas, as internets aí ligadas às sociedades brasileiras de medicina, começaram a desaconselhar o consumo exagerado que as pessoas estavam tendo com carqueja, por causa dessa história dela ser hepatotóxica. Por quê? Alguns artigos americanos relacionou ela com o aparecimento de câncer hepático, aí foi grave, né? Então, isso desaconselhou. Então, eu posso usar isso aqui? Pode, mas com cautela. De novo, eu digo, profissional farmacêutico acompanhando o uso, né? Serviço para nós. Aí ela ia a plantação, né? Bacáris trímera, tem umas espécies que parecem com elas, mas as folhas são mais finas, igual essa aqui, um pouco mais fina, mas não é fácil reconhecer quem é quem, né? Então, quando a gente for comprar, é importante comprar com embalagem identificada, nome científico, nome da espécie, tá? Se for plantar, pegar as mudas, né? Isso cresce por muda. Pegar as mudas de fornecedor idôneo, né? Pegar na rua e plantar, porque pode plantar espécie errada, tá? Mas ambas espécies, né, têm atividade hipotensora. Então, é uma planta bastante interessante e vale a pena a indústria farmacêutica explorar ela um pouquinho. Joinha, né? Muito bom. Quem conhece essa planta aqui? Imbaúba. Aí, essas árvores a gente vê na floresta. É bonita, ela parece um pinheirão, né? Só que a folha é maior. Cresce muito aqui em Minas Gerais, é chamada de árvore da preguiça. Nós temos várias espécies. Eu deixei aqui, volta, eu deixei aqui como Cecrope essa aqui, né? Quando a gente põe assim, é porque você tem variedades de imbaúba no mercado ou na floresta, tá? Então, essa planta não tem muita uso dela no Brasil, né? Ela é chamada de árvore da preguiça, porque as preguiças sobem nela. Ela tem uns glicosídeos nas folhas, com atividade hipotensora bastante interessante. Então, vai lá nos capilarzinhos, dilata eles, né? Bem menos efeito gastrointestinal do que a carqueja, mas tem potência vasodilatadora igual a carqueja. Tá? Então, pode auxiliar o paciente na regulação de diabetes, prevenir a aterosclerose, né? É um cardiotônico de tônico vascular, como assim? Isso relaxa os vasos, né? Aí o coração diminui o esforço cardíaco. Então, você tem que fazer essa relação sempre. Se a droga relaxa vasos na periferia, você diminui a resistência periférica. A pressão diastólica cai. Eu espero que a diastólica diminua consequentemente, né? Também já temos os livros que falam que ela atua em doenças respiratórias. Hemorragias, fraturas, tem atividade antidepressiva, né? Mas não provoca efeitos colaterais. Então, isso aqui não é um uso comum. A gente mal vê ela para ser usada em hipertensão. Os outros usos não é tão comum no Brasil. Então, vamos deixar ela como uma planta hipotensora, né? Não pode ser usado no primeiro trimestre da gravidez, por causa de ser teratogênico, tem estudos que mostram isso. Usar em cautela no diabetes, no controle dos triglicerídeos, e fazer acompanhamento médico da pressão. Né? Não precisa falar isso para vocês, né? Vocês são da área, vocês sabem que todo paciente hipertenso precisa fazer acompanhamento. Então, é importante fazer esse acompanhamento, né, rotineiro aqui, em detrimento desses riscos de intoxicação. Então, são duas coisas que eu chamo atenção. Paciente cardiopata hipertenso, médico, visitar regularmente. Paciente que usa fitoterapia, consultar farmacêutico, né? Adquirir isso nas farmácias, numa ervanaria, que tenha, ervanaria você vai achar pouco, né? Que tenha supervisão farmacêutica, que tenha um farmacêutico trabalhando nisso, tá? Então, a imbaúba é uma promessa interessante, né? É uma planta que você andar aqui, até que aqui é muito desmatado, mas em algumas regiões, né, você pega carro, ônibus, aqui vai em direção a Ipatinga, no Vale do Aço ali,
naquelas matas que a gente tem no morro, nos morros, você vê. E em torno de Belo Horizonte, quando a gente sai de lá, a gente consegue vê-las mais. Né? Então, de longe, ela destaca na floresta. Bem diferente, ela cresce muito. E é uma planta que tem potencial interessante, mas que não está sendo muito empregada aqui. Né? Por quê? Um monte de motivos. Né? Tem um monte de gente que acredita em terapia, tem a indústria farmacêutica com os fármacos sintéticos que fazem uma baita mídia em cima. Né? Tem um paciente brasileiro que é muito aderido a medicamento alopático comum, as pessoas não acreditam muito em fitoterapia, em homeopatia, então a gente acaba perdendo um pouco. Né? Mas as plantas são promissoras para poder fornecer substâncias para os medicamentos em comprimidos. Né? Essa planta aqui, gente, ela veio para o Brasil, mas ela é de fora. Muito interessante. Né? Ela é chamada Bianca Copini, que é o Categus oxycanthera, é conhecida com o nome de Bianspopino, Palm, né? Então, ela veio trazida pelos portugueses, mas os ingleses aqui difundiram pelo mundo afora. Ela é uma planta de origem europeia, ela tem flores e folhas com ativos, rico em ácidos categóricos, glicosídeos cardiotônicos, então é uma planta cardiotônica também. Temos flavonoides flavinos, protoantocianidinas, que são aqueles pigmentos coloridos, purinas, saponinas e vitexina. Né? A vitexina é um flavonoide antioxidante bastante interessante. Então, ela tem atividade potensora, atua no sistema nervoso central e límbico, então vai lá no cérebro, e promove diminuição da liberação de catecolaminas, dopamina, nora, a nível central, tem atividade na aterosclerose, e é um tônico vascular por causa dos flavonoides, quer dizer, fortalece as paredes do vaso, né? Que é um outro fator decorrente da hipertensão. O cara passa a vida inteira hipertenso e os vasos vão sofrendo essa pressão. Aí a tendência é que nós temos dois fenômenos. Uma, que os capilarzinhos eles podem fragilizar. Dois, que as artérias, arteríolas, elas podem ficar com as paredes mais duras, mais tensas. Como se fosse uma borracha que perdeu a elasticidade. Né? Essa é a analogia que eu faço. A borracha é elástica, você põe pressão lá dentro, ela dilata. Quando fica velha, ela não dilata, ela pode romper. O vaso faz a mesma coisa. E esses flavonoides aí acabam fortalecendo, né, o extrato titular. O que é extrato titular? Você sabe quantos miligramas de substância tem lá dentro, né? Titulado de flavonoides, é empregado na forma de cápsulas. Então, eu trouxe aqui por trás aqui alguns medicamentos no mercado. Ela tem umas cores bonitas, né? Alguns medicamentos comercializados no mercado que contêm diazepam na forma. Pior que muitos desses medicamentos compram esses extratos fora. Né? Lá fora nós temos, às vezes, fazendeiros que aqui também tem, mas aqui está pouco ainda. Mas lá fora a gente tem pessoas que cultivam plantas medicinais para atender a demanda da indústria farmacêutica e cosmética. Aqui tem também, mas é muito pouco ainda, né? Assim, às vezes o agricultor não encontra o mercado certo para vender. Aí ele não vai plantar uma coisa que ele não vai conseguir vender. Então, aqui o que vem? Né? São grãos, e agora está começando a pegar temperos. Tem umas áreas aí que o pessoal está cultivando pimenta, né? Alguns temperos para atender a demanda da indústria do consumo aí de temperos. O alho é uma planta mágica, né? Nós vamos falar de alho daqui até doenças respiratórias. O alho é fantástico, só que tem um problema. Tem que ser cru, ou o óleo dele. Quando você frita o alho, o ativo vai embora. Né? Então, o alho é uma planta que nós usamos como tempero há muitos anos, forte, tem gente que não gosta muito, tá? Alho de horta, né? O alho comum. Aqui eu trouxe uma composição bem de nutricional, né? Bem de bromatologia, mas principalmente aminoácidos, né? Adenosina, vitaminas A, B, C, B1, B6, ferro, né? Biologicamente ativo, jóia. Mas o ativo dele, vasopressor, é a alicina, que dá aquele cheiro ardido dele.
é o que arde o dedo, né? Só que a gente vai descascar, fica ardendo entre as unhas, tipo isso aí. Então, a alicina tem uma cadeia muito pequenininha. Aí, na hora que você aquece, frita o alho, vai embora, né? Fica um pouquinho. Nossa, então eu vou ter que comer alho cru? Não, é difícil. A gente extrai, né, esse alicina, põe no óleo e capsula. Faz aquelas cápsulas de óleo. Essa é a ideia, né? Então, a gente pode prevenir, né? Tem uns estudos que, na medicina chinesa que falam da prevenção de câncer. O hábito de consumir o alho como medicamento veio da China, né, de lá. Ah, óvulos de alho servem para tratar candidíase vaginal. Então, eles podem ser colocados em ovos, tá? Tem atividade antimicótica. Mas nós sabemos hoje, né, que o alho ele pode reduzir os níveis de colesterol, triglicerídeos. Hoje é, inclusive, até indicado para essa finalidade. Faltou um ótimo, né? Melhora a digestão, tem atividade antibiótica, o óleo de alho, né? Atua em doenças do fígado, vesícula biliar, é antidiabético e é adaptógeno. O que é essa palavra adaptógeno? A substância atua nos vasos e faz o vaso se adequar àqueles valores de pressão que o paciente tem, mesmo que seja alto. Qual que é a vantagem disso? É que esses vasos podem não romper, né? E quando a pressão do paciente é alta e o vaso está frágil, você pode ter ruptura, derrame, acidente vascular encefálico. E quando a planta é adaptógena, você consegue restabelecer esse equilíbrio, né? E isso, de certa forma, é bom. Então, hoje eu uso o quê? A tintura de alho, a, pode ser colocado, né? É melhor do que mastigar o dente de alho. Você pode pingar isso na água para quem aprecia, pode adocicar a água um pouquinho para mascarar, mas a maneira mais fácil de usar é na forma de cápsula, né? Tem uns estudos que mostram que ele é antifúngico. Aí eu coloquei até as doses, antipertensivos, 4 gramas, um dente de alho, ou 3 a 5 dentes, né, para um hipertenso durante aí 5 semanas. Estou mostrando o resultado de um teste, né? Mostrou ser antihipertensivo tanto quanto o medicamento de mercado da época. Então, o efeito antihipertensivo dele já tem sido conhecido desde as medicinas antigas, chinesa, né, do Oriente Médio, do Oriente Extremo, menos da Índia, né? Os indianos já não usam alho, eles não gostam de alho na comida. Então, é uma coisa que veio de hábitos orientais, mas não indianos. Depois os europeus acabaram espalhando isso pelo mundo, né? Quando eles começaram a fazer as grandes navegações. Deixa eu ver se aqui tem umas cápsulas. Ah, não tem, que pena. Né? Só ficou na caixinha. Então, o consumo hoje mais fácil de fazer do alho é a indústria extrai o óleo, mistura em óleo vegetal, encapsula, coloca dentro de uma cápsula gelatinosa mole, né? Aquelas cápsulas globulares, transparentes, macias. Aí o sujeito ingere aquilo, né? Fica mais fácil e não percebe esse gosto ardido que o alho tem. Então, de novo, eu vou reprisar. O ativo principal, vasopressor, vasodilatador, é a alicina, também chamada de alina. É uma cadeia muito pequena e volátil. Pequeno aquecimento, né, a fritura do alho com tempero, a gente perde um pouco dela. É aquele cheirinho que faz a vizinhança ficar doida, né, quando refoga uma comida, um arroz, passa um bife, daí por diante. Bem, uma planta europeia bastante interessante é a alpinha especiosa, também chamada de colônia, né? São flores ornamentais. Isso foi encontrado em florestas muito bonitas, né? Mas, em compensação, levaram para os Estados Unidos e tal, acabaram não dando muito valor, virou uma árvore bonita de floresta. Ela é chamada de colônia, ela tem um óleo essencial aromático, por isso que ela é apreciada demais. Tem outras substâncias que ainda não foram estudadas, é uma planta mal estudada, apesar de ser interessante. Nos europeus nativos antigos, eles já sabiam que ela era potensora, né? Pelo menos melhorava um pouco do mal-estar.
que a hipertensão provoca, né? Aquelas tonturas, dor de cabeça, um pouco de desânimo, uma dificuldade de poder exercitar. E agora a gente sabe que esses óleos essenciais têm atividade vasodilatadora periférica, quer dizer, atua nos capilares, é sedativo, aumenta e depois reduz a pressão arterial. Então, temos estudos que são controversos, que falam que, na verdade, ela é hipertensora, mas o uso contínuo leva o paciente a ter uma queda de pressão, né? E atua de forma semelhante ao gengibre. O gengibre também é empregado, além de ser antisséptico, antibiótico, né? A gente faz balinhas deles, usa naqueles cristalzinhos para garganta, faz alguns xaropes, e o gengibre também tem atividade hipotensora, né? Hoje a gente vai estudar esse aspecto hipotensor dele. Então, a colônia atua como vasodilatador direto, né? Os capilarzinhos, tem efeito astringente, é um diurético secundário, colabora para diminuir a pressão arterial, é antiestresse, ansiolítico, e é usado no tratamento da insônia, né? Então, o fato de ser que ansiolítico e diminui a atividade dopaminérgica central, provavelmente é um mecanismo que explica essa atividade da colônia como usada no estresse. É uma planta, né, que tem mostrado ser muito segura, até agora não encontraram toxicidez, mas é aquela história, né? Às vezes eu preciso que a planta seja usada por muitos anos, e a gente vai coletando aqueles dados com as pessoas, né? Às vezes você tem uma planta, igual aconteceu com a carqueja. Muita gente usou durante muitos anos. Aí, em uma época, as pessoas descobriram que aquela história dela de reduzir colesterol, triglicerídeos, colabora para emagrecer a longo prazo. Aí as pessoas faziam um chá, botavam na garrafa de 2 litros, punham na geladeira, e na hora de tomar água, tomava carqueja. Aí os trabalhos começaram a sair na literatura científica e os médicos começaram a alertar. Opa, vamos parar com esse abuso, né? Existem trabalhos americanos mostrando a relação da carqueja com doenças hepáticas mais graves. Então, a colônia é uma planta que, para uso terapêutico no nosso meio, é desconhecida e é bastante promissora. Mas eu não quero dizer que ela não tem efeito colateral. A gente precisa acompanhar isso melhor, né? O ensaio clínico, do jeito que eles estão fazendo com os tratamentos de Covid, está certo que as drogas testadas lá são drogas conhecidas. Mas os ensaios estão faltando essa parte clínica, né? Acompanhar sinais e sintomas, fulano mais novo tomou, mais idoso consumiu, né? Gestante, enfim, todos os riscos possíveis. Quanto maior a amostragem, estatística, né? Quanto maior a amostragem, melhor vai ser o resultado observado. É lógico, né? Bem lógico, com certeza. Já ouviu falar nessa planta? 7 sangrias? Alguém já ouviu falar? 7 sangrias. Que nome, hein, meu Deus? Pois é, essa planta, ela é pouco conhecida aqui no Brasil, é mais no Nordeste, é a Cúfia cartogenense. Os portugueses entraram em contato com ela, né? Ela é uma planta bastante interessante, e hoje a gente usa o extrato dela, né? Aqui na nossa região não cresce bem, não consegue virar uma árvore, fica um arbusto pequeno. Ela tem vários compostos, mucilagens, óleo essencial, que dá cheiro, né, dá aroma, mas ela tem saponinas, taninos, pigmentos coloridos e flavonoides. A mistura inteira desse complexo vegetal é que dá o efeito antipertensivo, né? Tem uns estudos que mostram atividade antiarteriosclerótica, quer dizer, a longo prazo inibe a formação de entupimento vascular, entupimento arterial, né? E deve-se à ação dos flavonoides presentes. Então, gente, aquela história dos chineses que consomem plantas com flavonoides, soja, a história do povo do Mediterrâneo que consome plantas ricas em flavonoides e come, né? O chinês nem tanto, mas o Mediterrâneo, né? O italiano tem uma dieta gordurenta e a incidência de ateroma, de acidente vascular encefálico, de
cardiopatia lá é baixa, explica a riqueza de flavonoides na dieta. Então, não tem conversa. Plantas, comidas, né, alimentos ricos em flavonoides, as pessoas vão consumir isso a vida inteira, colabora, de certa forma, vão falar assim, para longevidade. Na verdade, diminui esses flavonoides, diminui esses riscos do sujeito ter um comprometimento vascular. E a longo prazo isso acaba trazendo uma longevidade, entre aspas, não é? Isso é muito bom, né? Então, quando essa planta pode ser usada, né, na redução de níveis de colesterol, então já tem uns estudos bons, que vale a pena. E as sementes têm uns lipídios, tem óleos, né? Toda semente tem ácidos, tem óleos, são tipos de lipídios, e ricos em ácidos graxos insaturados, ômega 6 e 9. Castanho tem, né? E pinhão, e vai embora. Então, isso pode colaborar na vasoproteção. Já tem alguns estudos que mostram que o consumo de ácidos graxos, de óleos contendo ácidos graxos, ômega 3, que é os de peixe, 6 e 9, que são os vegetais, são vasoprotetores. Né? Então, tem aquela história do azeite, tem a história do abacate, né? A gordura boa, tem a história do coco, a gordura, mas é uma gordura boa, do amendoim, das castanhas, né? Das sementes, do gergelim. Então, é a mesma conversa que nós estamos falando aqui. Então, as pessoas hoje estão aprendendo a consumir a semente das 7 sangrias. Vai dar uma frutinha, seca, e aí depois tira a semente, e a riqueza de óleos aí na semente, como outra semente teria também, talvez em menor grau, é semelhante. Né? A planta é contraindicada em crianças até 4 a 5 anos. É uma questão de precaução. Né? Quando você vê, qualquer medicamento fala, está contraindicado até 12 anos de idade, não é? Vai matar os meninos. Não, não. Alguns estudos no fármaco em animais e humanos mostrou risco para quem tem uma idade muito tenra. Aí, por precaução, a gente tira fora. É tipo isso aí. Bom, eu não posso deixar de falar da famosa espinheira santa. Né? Eu acho que todos já ouviram falar em espinheira santa. Se for no mercado, lá nas lojas que vende planta, todo mundo vai ter espinheira santa para te indicar. E a espinheira santa ela tem 2 usos muito interessantes. Um, estômago, digestiva. Né? Parece que ela diminui as lesões e a acidez excessiva no estômago, que tem gastrite, provoca. 2, ela tem uma atividade vascular interessante também. Né? Então, a planta é a Maitenus ilicifolia, é o nome científico dela. Ela é chamada de espinheira santa porque a folha, não tem uma folha bonita, né? A folha ela tem umas espículas, umas pontinhas na borda, no limbo. E essas pontas, quando secam, furam a mão da gente. Mas como ela é uma planta medicinal, é o espinho que é santo, espinho bento, tipo isso, né? Por isso que ela tem esse nome. Ela é chamada também de espinheira santa, de espinheira branca, por causa das flores. E aqui eu coloquei a família, né? Na família da Celestotrácea. As folhas dela, as raízes também contêm taninos, mas os ativos que eu quero são os flavonoides. Então, esses flavonoides dela aqui são vasoprotetores. Aí você fala, pô, não estão estudando planta hipotensora? Pois é. A gente sabe que um paciente hipertenso, a longo prazo, imagina, 30 anos, 50 anos, o sangue pressionando os vasos ali, ó, com o tempo, gente, mangueira nenhuma aguenta. Ela fica rachada, ela quebra, ela fura e ela vaza. Né? Se vazar na cabeça, derrame. Então, o cara está ferrado. Se vazar no abdômen, hemorragia interna. Não está bem, não. Se vazar nas pernas, risco. Né? Perder a perna, amputar. Então, proteger o vaso no hipertenso é tudo de bom. Às vezes o hipertenso só toma a hidroclorotiazida dele, toma losartana e fala assim, tô de boa. E, na verdade, é importante, não é fácil fazer um exame desse, mas é importante examinar algumas vezes na vida, né? Que é negócio de todo dia, todo ano, todo mês, mas de vez em quando fazer um exame para ver a
saúde desses vasos, como que eles estão, né? Então, existem alguns ultrassons que se fazem para verificar o estado desses vasos, descobrir que já estão muito entupidos, que já estão muito entupidos, ou com a resistência baixa, é um risco de morrer de famoso derrame, né? Então, plantas que têm flavonoides é uma pedida interessante para proteger esses vasos, não é? Também a Inspira Santa tem um neutropismo positivo, ou seja, vai lá no coração, vai lá na parede do vaso, aumenta a liberação de cálcio, né? E alguns são empregados no tratamento da redução do peso corporal e também na gastrite. A gastrite já é consagrada, né? Se olhar nas drogarias, as propagandas que eu estou fazendo aí, ó, cápsulas, tá? Tem até preparações líquidas, né? Pena que nós estamos no laboratório, senão a gente já ia estar fazendo uns medicamentos fitoterápicos, né? Na cápsula já fizemos algumas, mas a gente quer fazer líquidos, né? Quer fazer pomada, quer fazer gel, para vocês verem que plantas é como qualquer outro medicamento, você pode usar diversas formas farmacêuticas para poder produzir. Aí as pessoas usavam isso em jardim, né? Mas em jardim ela pode alcançar peso de ar. Está dizendo aí que se você colocar a estaca direitinho, ela pode chegar até 3 metros de altura. E elas, né, apesar de não ter uma flor tão bonita, mas como é medicinal, gastrite, aquela história toda, a população às vezes até cultiva ela em vaso. Eu acho meio perigoso, porque criança pode tocar, pode bater no olhinho, né, não ter um acidente. As folhas não são igual espinho de laranjeira, não, mas podem ofertar algum risco, tá? E aí a gente vê no mercado, né, quando eu falo mercado, é drogaria, é ervanaria. A gente vê uma porção de medicamentos que contém Inspira Santa para gastrite. E agora, né, a gente vê que os artigos estão mostrando, apontando que ela tem um potencial hipotensor, vasoprotetor interessante que vale a pena ser explorado, né? Muito interessante. Arnica, estudamos a arnica, que ela é anti-inflamatória. Né? Isso aqui é a variedade montana, vira uma árvore, cresce nos morros, né? Próximo ali do campus da Univale tem, tá? Nós temos duas espécies, tem uma que cresce bem no Brasil e tem uma de origem europeia. Infelizmente, a que tem mais ativos é a europeia. Se você olhar a flor da arnica, ela lembra de longe um girassol. Toda flor desse jeito, essa aparência, é da mesma família, Asterácea, né? Na verdade, essa parte amarela em volta não é pétala, é uma falsa pétala. As pétalas, as flores, estão dentro aqui no meio. Cada estruturinha daquela é uma florzinha. Interessante, né, essa planta? Então, essa é a arnica que a gente usa para ferida, para contusão, anti-inflamatório. Fizeram uns estudos e descobriram que ela tem taninos, ácidos orgânicos do tipo fumárico, maleico, lático, óleo essencial, ela tem marona, vitaminas do ácido ascórbico, vitamina C. Tem gente que pensa que é só acerola, né, fruta cítrica que tem vitamina C. Você não tem noção. Muita planta que a gente capina e põe em fogo contém vitamina C. É uma das vitaminas mais espalhadas no mundo que a gente tem. E essa planta, ela tem, né, proteínas, açúcares, insulina, colina, alcaloides e outros compostos. A mistura inteira, inclusive esses alcaloides, é que tem a atividade vascular, né? Então, ela pode ser usada por via interna. Então, agora nós vamos tomar cápsulas, produtos líquidos à base de arnica, tá? Que antigamente era usado só para inflamação, né? O paciente caiu, teve uma contusão, aí inchou, aí às vezes a pessoa passava. Agora a gente vai tomar. Então, ela pode fazer em produto homeopático, em diluição de H2, ou 5 a 10% no máximo em produto alopático. A gente também emprega nessa concentração. Você faz uma preparação líquida, tipo um elixir, né, para não ter tanto açúcar, e coloca de 5 a 10% de extrato de arnica. Então, ela pode, esses flavonoides são vasoprotetores, e isso vai trazer um benefício a longo prazo do paciente. Existe casos, estudos que mostram que ela pode induzir arritmia cardíaca e irritações de mucosas. Lá,
Lá em plantas usadas para dor e inflamação, nós falamos disso aqui também, né? Quando a gente aplica algum produto, uma pomada, um gel de arnica na pele, na mucosa, na ferida, pode causar também algum sinal de irritação. Então, é essa a nossa realidade. E pelo tempo, né, não sei, eu queria conversar um pouco mais com vocês, mas eu quero dar uma estacionada aqui no gengibre. Né? O gengibre é uma planta muito interessante que veio do Oriente. Né? Na Índia não se tempera comida com alho. Eles falam que o alho e a cebola tira o gosto do alimento. Olha que doideira. Na verdade, eles falam com outra expressão. Eles falam que o alho e a cebola tem como se fosse uma entidade, um espírito, vamos usar essa expressão que vocês vão entender, um espírito que esconde a força, o espírito que está no alimento. O indiano, ele acredita muito nisso. Que a comida te dá força, resistência, porque ela tem, né, ela te dá energia, porque ela tem uma força espiritual. Aí, na hora que você bota alho e cebola, o alho e cebola tem outros espíritos que mascaram, por exemplo, o sabor da carne. Então, eles não usam, eles temperam tudo com gengibre e tem um outro tempero que me falhou o nome aqui. Então, o alho para eles é o gengibre. Tem várias espécies. Esse aqui é o Zinga officinale, é o Zingiber officinale, que é o gengibre que a gente usa para fazer chá, que a gente usa para fazer quentão, né? Que usa para fazer bala de gengibre. Na aula prática, na apostila, eu até previ isso. Vocês mesmos fazerem uns lotes de balas de gengibre para vocês aprenderem e ver que uma farmácia de manipulação que usa fitoterápico pode ir longe, né? Você não pode fazer só cápsula e gel, você pode fazer bala. E a bala vira um medicamento. Olha aí nas drogarias como que se vende bala de gengibre, né? Então, quando a gente produz lá na Univale, nossa, no mesmo dia some, todo mundo quer, fica louco atrás disso. E a gente abusa um pouco, coloca uma quantidade maior de gengibre e para aumentar a eficiência do efeito antisséptico, né? Que é prova. Mas vamos lá. O gengibre é conhecido, né, com outros nomes. É uma planta herbácea da família das Zingiberás. Ela é de origem lá da ilha de Java, né? E, na verdade, ela foi para a Índia e China e virou tempero. Então, quem gosta de sushi, né, usa aquela massinha para temperar, que chama assado. Aquilo ali tem uma planta da família do gengibre, mas alguns lugares também colocam gengibre junto. É da mesma família, que tem aquele sabor ardido, que faz sair até fumaça, né, nos olhos de ardido. Então, é aquele efeito lá. Lá na Índia, na China, ela tem outros nomes, né? E aí, a partir da colonização desses dois países, é que acabou espalhando essa planta pelo mundo afora. Então, na verdade, o uso medicinal de gengibre, ele chegou agora. Ele era muito pouco usado, né? Eu lembro de criança, ele era usado como tempero. As pessoas iam fazer como especiaria, né? Ia fazer um quentão, botava, ia fazer um chá, colocava, fazer um doce, né? Colocava um pouquinho. Então, ele era uma especiaria. E agora ele virou um medicamento. Aqui no Brasil, as pessoas começaram a cultivar, e lá no norte do Brasil, bem no extremo norte, tem uma planta que chama mangarataia, e da mesma semelhança do gengibre, da mesma família, alguns autores falam que é até um gengibre que aclimatou lá, né? Levaram para lá e cresceu. O que tem o gengibre? O gengibre tem um monte de substâncias, proteínas, aminoácidos, carboidratos, amido, frutose, sais minerais, mas os ativos dele, algumas vitaminas, bofavina, né? Ele tem óleos essenciais, que dão aquele cheiro rico em citral, que tem nas frutas cítricas, cineol, geraniol, que tem no gerânio, acetato de geranil, sugar oils, decafeno, que é até analgésico, beta-felandrenos, borneol, linalol, acetatos e caprilatos de zingiberol. Então, o que dá o cheiro e a ardência, o cheiro são todos esses terpenos, mas o que dá ardência são os zingiberóis, né? Que você bota na língua, bota na ferida,
Os indianos aplicam isso em ferida. Picou, machucou, pernilongo mordeu, vai lá e abre um rizoma, né, do gengibre, que é essa estrutura que está aqui de baixo. Ó. Então, os ativos estão mais concentrados no rizoma, que é esse tubo que tem acima das raízes, e aí abre aquele rizoma e passa aquela secreção no ferimento. Deve arder igual pimenta, mas como esses óleos essenciais têm atividade antisséptica, com certeza faz uma sepsia igual a metiolate. Né? Aí o gengibre, então, aqui, olha, as raízes, os rizomas dele, né, cortados ao meio, né, as pessoas hoje comercializam isso para todo lado. Supermercado, feiras, né, você consegue comprar. Bem, os principais ativos, então, né, eles estão concentrados ali no rizoma e um pouco nas folhas. Eu já vi alguns trabalhos mostrando que quem cultiva gengibre vende só os rizomas e joga as folhas fora. Aí o cara pegou as folhas, né, triturou, fez igual nós fazemos no laboratório. Lava direitinho, tal, tritura, e fez uma destilação de arrasto de vapor e conseguiu separar aqueles componentes que tem no rizoma, em menor quantidade, mas tem. Né? Atua na hipertensão arterial, abreviei aqui, ó, hipertensão arterial sistêmica, na insuficiência cardíaca, cardiopatia, é antitrombótico, antioxidante, por causa das flavonoides, hipoglicêmico. Então, hoje, eu vejo muita gente diabética usando gengibre, né? Atua como anti-inflamatório, por causa dos flavonoides, diurético, reduz os níveis de colesterol, diminui a agregação plaquetária. Então, temos estudos que até recomendam não associar gengibre com anticoagulante. Né? Um cara está tomando clopidogrel. Eu acho que todo mundo aí já ouviu falar nisso, clopidogrel. A antiga varfarina também, aspirina não é bom associar, porque os inhiberóis têm atividade antiagregante plaquetária. Né? Isso pode fazer o paciente ter hemorragia. Então, ele é usado para reduzir a viscosidade do sangue, como eu coloquei aí, que fica mais fácil, né? Vou usar a expressão popular, raliar o sangue. E melhora o fluxo sanguíneo por causa dessa atividade. Então, você, ó, fortalece os vasos por causa dos flavonoides. Às vezes eu coloco isso numa questão e a pessoa fala assim, meu Deus, onde que esse professor arrumou isso? Gente, nós temos que aprender as coisas com lógica, não fica decorado. Caramba. Mas eu vou ter que decorar esse nome. Tudo bem, é uma parte. Né? Todo mundo aprendeu a ler e aprendeu o nome do pai e da mãe. Todo mundo decora. A sua senha, né? Do lado do cartão. A gente decora coisas na vida. Mas eu preciso aprender as coisas com um pouco de lógica. Todo flavonoide, vasoprotetor, alguns são vasodilatadores. Né? Isso é praxe, porque eles são antioxidantes e eles aumentam a resistência vascular. Aprendi isso. Se a planta tem, eu posso assinar embaixo que ele é vasoprotetor. Se a planta tem, eu posso marcar lá embaixo na resposta que ele protege vaso e vai evitar uma estourada de vasos. Né? Vai evitar que o vaso rompa e extravase sangue e o sujeito tem um acidente vascular encefálico. Tá? Se a substância diminui o colesterol, diminui a agregação plaquetária, é aqui que está a lógica. Se eu tenho uma substância que evita a agregação de plaquetas, então ele é anticoagulante. Se eu associar com a substância, com aspirina, que é antiagregante, eu estou somando efeitos, estou fazendo sinergismo. O cara vai ferrar. Né? O paciente vai ter uma sequela grave. Então a gente precisa entender isso mais com lógica. Né? Melhora o fluxo sanguíneo, tem um efeito inotrópico positivo no coração, diminui a força de contração, auxilia na regulação da hiper e da hipotensão arterial também. Né? Então, aí você pode falar assim, nossa, isso é igual o ginkgo biloba. É, por aí, gente. Quando os indianos levaram para o mundo o uso medicinal do gengibre, eles temperam comida com ele, mas eles também usam como medicamento, eles falavam desses efeitos. Aí, né, os ingleses que tentaram colonizar a Índia, depois tiveram que abandonar, levaram esse negócio para estudar na Inglaterra e realmente trouxe ao mundo essa novidade. O gengibre é uma planta meio panaceica e vale a pena. Hoje você vê as pessoas consumindo para tudo quanto é lado, né? A pessoa faz uma atividade física, consome gengibre. Por quê? Por causa dos vasos, né? Coração. Os indianos
E os chineses, os japoneses, são pessoas que têm uma incidência de doença cardíaca muito baixa. Ah, mas o indiano é muito calmo. Olha, gente, os problemas de sofrimento de país pobre que nós temos, eles também têm a beça, né? Então, e lá ainda é mais complicado que um país mais populoso, né? Então a gente precisa estar atento a essas situações. E aí tem que observar na medicina deles. Os caras têm uma medicina que tem 5.000 anos. Não tinha laboratório, não manjava de fisiologia, mas conseguia explicar um monte de efeitos. A gente foi lá, viu a planta, né? A gente que eu falo, os colonizadores ocidentais, né? Foram lá, viram a planta, viram o efeito, não acreditaram muito, trouxeram para o laboratório, estudaram e viram, é verdade, né? É muito bom. Então, é a que a gente chama pegar o conhecimento na medicina tradicional. Então, nós temos duas medicinas tradicionais muito boas, que é a chinesa e a indiana. Se você for estudar ela comparando com ciprofloxacin, vai ser igual você estudando homeopatia. Não acredito. Eles têm uns tratamentos que você fala, não, pera, né? Para com isso. Mas aí quando você vai olhar, né, fundamentação, existem fundamentos muito palpáveis. E são medicinas que não estão inventadas depois que o Brasil foi descoberto, 1500. São medicinas que têm mais de 3, 4, 5 mil anos de uso. Aquilo ali, né, de tanto observar causa, efeito, causa, efeito, causa, efeito, o cara concluiu. Não é? Observando coisas, a gente não conclui. Eu te mostro um fenômeno. Aí você olha uma vez, aí eu repito, aí agora eu mando você fazer, repetir. Você não vai acabar aprendendo? Ah, então quer dizer que se eu fizer isso, vai acontecer aquilo lá. É tipo isso. Mas, professor, não precisa ter experimentação para comprovar a eficiência? Pois é, isso foi comprovado a revelia. Depois de usar, comprovou, né? Como é que nós sabemos que os índios brasileiros conheciam o efeito do Guaraná? Agora sabemos. Como é que a gente sabe que o açaí tem um monte de flavonoides muito interessantes, é uma planta bem brasileira, pouco brasileiro não gosta, né? E hoje eles estão botando isso em sorvete, colocando em cosmético. Lá no norte eles comem açaí com arroz no lugar de feijão, né? Fica roxinho, assim, você faz aquela massa, põe no arroz e põe a mistura ali, a carne e come, não é? Então, a gente precisa também conhecer, buscar nessas práticas populares esse conhecimento para poder trazer isso para a nossa medicina, não é? Aqui eu trouxe a sativa, que é a Leonoros agripalma, é uma planta conhecida como macaé, na nossa região aqui, muito amarguenta, bonita, é um mato aqui no Brasil, né? Outros chamam de rubim. Ela tem uns alcaloides e tem sesquiterpenos. Toda planta aromática tem terpeno. E tem umas furanolactonas muito interessantes. Essa planta é um mato aqui no Brasil, não é muito valorizada, né? Ela tem rutina, que são flavonoides, derivados de flavonas, que são metoxiladas. E tem essas flavonas como marcadores taxonômicos. Como assim? Para você identificar a espécie, é só pesquisar no extrato esse tipo de substância. Achou, é a planta. Então, ela é indicada ela é indicada até para aumentar a perfusão cerebral, já foi usada na epilepsia, tem atividade oxitotóxica, aumenta a contração uterina, então cuidado aqui na gravidez, né? Uterotônica, aumenta o tônus, a contração uterina mesmo, tá? É usado para queda de cabelo, né? Derivado de hormônio, e é usado para menorreia. Então, na verdade, o povo antigo, os primitivos que moravam aqui, conheciam essa planta e usavam como medicinal, eles usavam para esses distúrbios de menstruação, né? Então, provavelmente ela tem uma atividade vascular, né? Porque para acontecer a menstruação, os vasos do endométrio uterino, eles dilatam, rompem, libera aquele conteúdo sanguíneo e depois o próprio endométrio escama junto, né? É uma planta de uso, por enquanto, muito seguro, é aromática, pena que tem um sabor um pouco amargo, tá? E pode ser usado, né? Pode ser usada, por enquanto, na gravidez e pacientes com infarto cardíaco. Então, é uma planta que até agora mostrou segura. O defeito dela
Tem gente que não gosta do cheiro, mas ela é um pouco amarga. Aí não dá para usar assim, doura, farofa, né? Acho melhor fazer uma cápsula ou um comprimido, alguma coisa desse tipo aí. Aqui, né, eu estou mostrando o Vitex. Eu vou escolher aqui um ponto, essa planta europeia, mas ela contém um flavonoide chamado vitexina. É daqui que veio. Ela tem essa inflorescência em forma de penugem, e essa folha que lembra da maconha, né? Olha que legal. Ela é uma folha digitada, lembra uma mão, na verdade. Né? E é daqui que veio o Vitex. Então, ela é a Vitex agnus castus, europeia. Os grãozinhos dela parecem pimenta do reino, só que não arde. E é conhecida com esses nomes aí, ó. Veio da África, né? Os europeus trouxeram junto com os africanos para cá. Tem esses nomes aqui: planta da castidade, flor da castidade, pimenteiro. É uma planta arbucente, arbusto, né? Forma uma árvore bonita. E as folhas são cruzadas aqui. Está falando das características botânicas da planta. O ativo é a vitexina. Então, tira essas sementinhas. O doce da folha é tomentoso. Aqui são as características botânicas. Né? As folhas são azuis, formam inflorescências terminais, como eu mostrando aqui no galho, né? Na planta inteira. Aqui está falando da característica do cálice. E o fruto é uma drupa, né? Lembra um pouco uma frutinha, como se fosse uma uva murchando, né? Parece uma uva. E o fruto é utilizado na forma seca, então os ativos estão mais concentrados nas sementes do fruto. Alguns autores também já empregaram cascas. Contém heterosídeos cardiotônicos, né? Chamado de agnosídeo. É empregado para facilitar o processo de finalização da menstruação, né? Para evitar que o sangramento perpetue. Isso é o uso popular dela. Então, eu estou contando que ela é promissora por ter vitexina a ser usado, né, como vasotônico, uma planta venotônica. Aqui a gente mostra, fazendo propaganda, um medicamento industrializado, comercializado no Brasil, que tem essa substância. Né? Deixa eu ver aqui quantas plantas eu tenho. Deixa aqui, mais uma. A melissa. A melissa, nós vimos ela aí para trás como uma planta que tem, né, ela tem um odor que lembra muito a erva cidreira, a Melissa officinalis, mas é um arbusto, chamado de Melissa de horta. Então, além daquele efeito anti-inflamatório, a gente também tem nela, né, substâncias terpenoides. Nós temos aqui o carvacreol, paracimeno, que são todos flavonoides, não, todos são todos terpenos, aromas, né, nerol, cânfora. As folhas é que contêm os ativos. Esses terpenos, eles são vasoprotetores, além de antissépticos usados na dor, né? E aqui está contando as características botânicas da folha, né? A margem da folha ela é cremada, como eu falei anteriormente, ela parece muito com hortelã. Aí as pessoas confundem, só que o cheiro dela é mais por causa da quantidade de cineal, o cheiro dela é mais próximo do odor de erva cidreira, né? Então tem um cheiro de cidreira. Ela pode controlar, conciliar o sono, então tem esses estudos que mostram isso, e tem atividade do sistema autônomo central, sistema nervoso autônomo central, com atividade hipertensora, né, arterial, e usado em cardiopatia. Então, ela tem uma atividade no sistema nervoso que pode diminuir a tônus. Tá? Bem, são muitas plantas, né? Eu concordo que é um cavalo de variedades de plantas. E aí eu vou deixar isso disponível para vocês depois, para vocês poderem ter isso até para ler, né, como material de estudo. Bom, gente, fechando isso, né, como eu termino? Doenças cardiovasculares, hipertensão, precisa de acompanhamento. Então, algumas dessas plantas são MIPs, medicamentos isentos de prescrição. O farmacêutico pode indicar, prescrever. Mas como são doenças vitais,
né, cardiopatia, hipertensão, eu sugiro que esse paciente tem que ser rigorosamente acompanhado pelo médico. Tá? Então, não tem como ajustar as doses, os efeitos. Então, vocês vão encontrar pacientes que vão estar tomando antihipertensivos, drogas cardiotônicas, né, sintéticas, que às vezes começa a associar com planta. Não tem problema, precisa acompanhar. Né? Não é levar ele a pensar por dois lados. Estou na planta, vou abandonar os comprimidos. Ou estou usando a planta, não tem perigo nenhum. Então, precisa intervir, né, fazer uma intervenção no paciente, para que ele possa procurar o médico dele e contar que ele está fazendo essa associação. E precisa acompanhar. Né? O farmacêutico, ele deve fazer esse acompanhamento farmacoterapêutico com as devidas intervenções, mas nós não podemos prescrever o que está preconizado na lei para receita, nem suspender, nem introduzir tratamento aqui, a não ser que sejam medicamentos isentos de prescrição. Eu até espero que depois dessa pandemia, Deus abençoe, né, que a gente saia de boa, o sistema público de saúde possa revalorizar a profissão farmacêutica para colocar ela nessa equipe, né, até mesmo para ajuntar forças. Né? Eu não sei se vocês assistiram aquelas palestras que houveram sobre a Covid-19 que a Univaldo promoveu, mas teve uma outra que eu disponibilizei, que é do ICTQ, que é uma empresa particular, e os caras médicos falam, né? Não sei por que o SUS, que o governo federal não entende que a drogaria pode ser um posto avançado de saúde. Você pode, numa pandemia dessa, usar a farmácia para fazer um exame, usar a farmácia para encaminhar um paciente, para evitar que ele procure um hospital, porque não é necessário. Basta treinar as pessoas. Se o problema é confiar em quem está fazendo o serviço, né? Dá um curso, promove um curso, capacita as pessoas, dá um diploma para ela, um certificado, não é? E deixa elas serem farmacêuticas, deixa os farmacêuticos serem farmacêuticos. Eu vi isso no médico, né? Por que o governo federal, o Ministério da Saúde, não aproveita essa mão de obra que está na drogaria para poder fazer esse acompanhamento desses pacientes e os devidos encaminhamentos, né? Aí a bibliografia que a gente usou, e a gente fecha aqui os medicamentos usados aí, né? Nas doenças cardiovasculares. Professor, você esgotou o assunto? Não. Né? Na verdade, a gente tem algumas outras plantas. Vocês mesmos podem virar para mim e falar assim, não, professor, na minha cidade usa tal planta. Então, eu trouxe aqui algumas que têm estudos muito bons, outras que são da nossa flora, então a minha ideia é essa, mesclar isso. E outras que têm estudos bons, mas não são usadas. Né? Tem as copino, embaúba, a própria melissa, está aí, é um mato, é uma planta, mas as pessoas ainda não estão usufruindo dessa categoria, né? Dessa história de poder usufruir dessas plantas brasileiras, potencialmente com atividade, né, terapêutica considerável. E nós, como farmacêuticos, com conhecimento na área de fitoterapia, poderíamos ajudar bem mais. Mesmo que eu tenha uma drogaria, eu trabalho na drogaria, eu posso ter plantas medicinais para comercializar, vender de boa, né? E ofertar isso para o mercado. Então, é nesse intuito que a gente quer trazer esse estudo para vocês, né? Eu quero, num próximo encontro, abordar um pouco mais desse assunto, mas voltado para doenças vasculares e linfáticas também, né? Então, eu quero falar mais de doenças de veia e, né, celulite, aquela dificuldade de drenar um certo líquido que acumula em algumas partes do corpo, né, na barriga, nas pernas, no culote, às vezes dificulta. Isso pode colaborar indiretamente para o quadro hipertensivo do paciente. Isso tudo é uma coisa amarrada, presa, né? E aí eu vou disponibilizar esse vídeo lá na sala virtual, né? E aí a gente fica disponível, mas a gente quer ter um tempo aqui para poder perguntar. O que vocês acharam disso tudo? Aí, ó. O que vocês acharam disso? Tranquilo? Conhece essas plantas? Muita planta? Algumas eu conheço, professor, já tinha visto. Ai, que bom, né? Aí, ó.
Então, ó, veja bem, como é que eu faço um resumo desse negócio todo? Olha, a grande parte dos ativos, com certeza, a grande parte dos ativos, né, um grande grupo são cardiotônicos. Então, vai lá no coração e aumenta a força de contração, inotrofismo positivo. Mas a outra parte, ou tem, né, flavonoides, que são vasoprotetores, então eu quero proteger o vaso para aguentar a pressão alta do paciente. Então, aí a planta entraria como um tratamento secundário, secundário não, é associado. Quando fala secundário, você sempre pensa que não serve para nada, né? Não é bem isso, não. A gente quer um efeito associado para proteger o vaso, para aguentar as variações de pressão que o paciente tem, né? E aí, então, quem é que cumpre esse papel? Muitos flavonoides e alguns terpenos. Terpenos são aquelas substâncias que têm planta que tem cheiro, né? Então, hortelã-pimenta, hortelã comum, cebolinha, essas plantas têm esse cheirão todo, né? Cidreira, porque tem glândulas aromáticas que produzem terpenos. Os terpenos, a grande parte deles são antissépticos, mata bactérias, mata fungos, mas boa parte tem atividade vascular. Quando entra no interior dos capilarzinhos, eles vão andando lá e promovem uma vasodilatação periférica e uma vasoproteção. Se tiver flavonoide junto, você protege a parede do vaso. Se tiver terpeno, você dilata os capilares. Quando você dilata capilar, você faz aquele efeito que os inibidores da ECA fazem. Vasodilatação periférica, diminui a pressão arterial diastólica e protege o sistema cardiovascular. Né? Então, é essa a ideia que a gente quer. Né? Então, é nesse sentido que a gente quer ponderar. Olha? Bom, pelo tempo, estamos indo. Mas, assim, não estamos pedindo o assunto. Vocês podem usar os canais que a gente tem para poder perguntar, conversar sobre, não é? Sala virtual, Zap, né? Vocês acham o Zap? Fácil aí, pergunta, sem nenhum problema. Se você não tem, passa para o representante. Se o representante não tiver, outra pessoa tem, pergunta e esclarece as dúvidas, as curiosidades, né? Eu também gosto até de atender a curiosidade que o aluno tem. Às vezes não é dúvida do assunto, não, mas ele quer aprender uma coisa que chama a atenção dele. É bem interessante ponderar nisso. E aí você tem toda essa fitoterapia na mão para poder tratar e ajudar as pessoas a cuidar de quadros hipertensivos. Não é? Joinha? Por enquanto? Então vamos desgravar aqui. Ó, pois é. Vamos. Desculpa aí o começo aí do transtorno, que o gravador